Muito bem, pergunta agora do Adriles. Os crimes brilhantemente apurados pela Lava Jato, como o Caixa 2, por exemplo, e a troca de favores entre empresas que, entre aspas, doam em busca de favores de políticos eleitos, são a base, infelizmente, da cultura eleitoral brasileira. A gente vê o Geraldo Alckmin, o José Serra, eminências pardas e eminências do centrão, da mais baixa esfera política, fazendo essa mesma coisa. O Caixa 2 é entranhado na cultura eleitoral brasileira. Ontem, o ministro Onyx Lorenzoni, que admitiu ter feito o Caixa 2, fez um acordo lá e devolveu 200 mil aos cofres públicos. O senhor acha que esse é o caminho? Porque se a gente for criminalizar todas as pessoas que fizeram Caixa 2 no cenário político brasileiro, a República cai. O senhor concorda comigo? Eventualmente, haveria como, por exemplo, outra pergunta que eu lhe faço, separar o enriquecimento ilícito, o que é muito difícil, né, de separar essa coisa, do benefício da campanha? Essas duas perguntas que eu lhe faço. Eu creio que nós não podemos ser condescendentes com essa prática. Sim. Primeiro, não estou falando de Caixa 2 e nem de um mero uso em campanhas eleitorais. Eu estou falando de corrupção. Estou falando de lavagem de dinheiro. Também. Isso que acontece no Brasil deforma todas as licitações públicas. Ninguém paga para não cobrar depois do poder público, e o poder público não produz dinheiro. Esse dinheiro vem da população brasileira. Então, nós não podemos ser condescendentes com isso. Na verdade, nós temos que dizer que tudo o que acontece deforma a nossa democracia. Quem é que pode ser candidato no Brasil se não tiver uma fonte de dinheiro ilícito? Talvez só milionários ou celebridades. E o que acontece hoje no Brasil é que nós temos políticos que têm fonte de dinheiro ilícito ou celebridades e milionários concorrendo a cargos políticos. Isso deforma a nossa democracia. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos que acabar com essa prática. Nós não estamos criminalizando a política, mas a política, sim, é que está usando a criminalidade para se sustentar. Visões condescendentes a respeito disso só vão ampliar e amplificar essa prática, porque a cada momento que você cede um dedo, eles logo querem a mão e logo querem o braço. Nós vemos isso com os fundões eleitorais. Um dinheiro que, quando é entregue para o partido, é público, mas na hora de gastar é privado. E nós não temos nenhum controle sobre ele. Procurador, defina então, para o leigo, qual que é a diferença entre Caixa 2, que é uma coisa, entre aspas, banal, mas também criminosa, lavagem de dinheiro e a questão do enriquecimento ilícito. E como é que as pessoas, como é que vocês, procuradores, conseguem fazer essa distinção para colocar as coisas nos seus devidos pingos nos is? Isso é muito interessante. Primeiro que num conceito de corrupção, existe sempre um toma lá da cá. Sim. Alguma coisa é feita, é recebida para que haja um benefício atual ou futuro para uma determinada empresa ou um determinado indivíduo. O Caixa 2 é apenas uma doação não contabilizada, mas ela, na verdade, é um artifício, porque muito mais acontece, na verdade, é uma doação em troca de um benefício esperado no futuro. É o que basicamente acontece no Brasil. Nada é feito nesse Caixa 2, senão com base numa manutenção de um canal aberto para benefícios futuros. Lavagem de dinheiro é tornar esse dinheiro lícito novamente, de alguma forma irregular, como um presente ou um benefício em nome de laranjas. Existem milhares de formas de se lavar dinheiro. Na verdade, o que nós temos no Brasil é corrupção. Corrupção, senão... Acho que nós perdemos novamente a conexão, é isso? Você me escuta, procurador? Ele escuta, mas quem não escuta o procurador somos nós. Adriles, e aí, o que você achou dessa resposta, desse pedaço aí de resposta do procurador? Eu acho brilhante o procurador fazer exatamente esse tipo de distinção. Eu acho só difícil você... quando o procurador fala de Caixa 2, ele está falando exatamente da mesma coisa de doação de campanha. Você recebeu um benefício de uma empresa e essa empresa tem uma intenção de um favor futuro e, eventualmente, você presta esse favor futuro. Isso acontece, infelizmente, Paulo,
em 99,9% dos políticos que são eleitos. Estou dizendo que isso é certo? Não. Mas se a gente for apurar a fundo, a gente cairia a República. Eu acho que deveria fazer uma distinção entre essa prática que é nefasta, que é ruim, a lavagem de dinheiro é outra coisa também, tornar esse dinheiro lícito, mas essa prática fazer essa distinção entre isso e o enriquecimento ilícito, como foi o que fez o Lula, quando fez uma reforma do seu sítio, quando recebeu um apartamento diretamente dos próprios bolsos, como tudo indica que é o que fez, infelizmente, o Serra, que depositou lá 40 milhões de sobra de campanha numa conta da Suíça. É muito complicado fazer essa distinção, é muito complexo, é muito difícil, porque é o seguinte, um dinheiro que vem para a conta de um partido para fazer uma campanha de forma ilícita. Você vai ser lícito e ético com um dinheiro que é, na sua origem, ilícita como candidato, e a gente tem que lembrar que o candidato é o responsável direto pela prestação de contas da sua campanha. É praticamente impossível. O cara vai, sei lá... Também, né, Adriles? Oi? É complicado. O enriquecimento